Nessa videoaula, vamos estudar um caso particular de sistemas de filtração, que é a filtração descontínua com ΔP constante. Iniciaremos nosso estudo para sistemas descontínuos através da análise do comportamento do volume de filtrado em função do tempo de filtração. Na filtração a pressão constante, a diferença de pressão entre o ponto de alimentação da suspensão e saída de filtrado é mantida constante. Em um sistema ideal, sem a presença de partículas, teríamos, conforme a equação geral de projeto de sistemas de filtração, uma relação linear entre o volume de filtrado e a velocidade do escoamento fluido, conforme ilustra a imagem, já que a taxa de filtração é constante. Nesse caso, apenas a resistência do meio filtrante é contabilizada, sendo esta constante. Assim, a equação se reduz a esta, aqui abaixo, que indica a taxa constante de filtração. Já para um sistema real de filtração, com partículas em suspensão, é possível observar que a taxa de coleta de filtrado reduz com o passar do tempo. Isso ocorre devido à formação de torta, que diminui a porosidade do meio filtrante, aumentando a resistência ao escoamento de filtrado e, consequentemente, reduzindo a vazão fluida. Esse fenômeno pode também ser explicado através da análise da equação geral, a qual deve contabilizar agora ambas resistências ao escoamento. Diferentemente de Rm, que é constante para as condições de filtração, o alfa varia, pois é função da porosidade do leito, a qual está constantemente diminuindo, seja pelo aumento da espessura da torta de filtração, seja pela compactação progressiva do leito. Com isso, temos um aumento progressivo de alfa, o que leva a uma redução progressiva na taxa, resultando na redução do volume filtrado com o passar do tempo, conforme se observa na imagem. Aqui nesta imagem, podemos observar a relação entre o volume de filtrado por unidade de área e a espessura da torta em função do tempo de filtração. Pelo gráfico, observa-se inicialmente que temos um grande aumento de volume e um grande aumento de espessura da torta com o tempo. Com o passar do tempo, o ângulo da curva tende a ficar mais fechado. Quanto mais a filtração transcorre, mais espessa fica a torta, mas não é uma razão constante, pois como a pressão é mantida constante e o acúmulo de material aumenta, a porosidade da torta diminui, aumentando assim a resistência ao escoamento. Quanto mais compressível se torna a torta, menor será a espessura da torta formada. Agora, vamos determinar a equação de projeto para sistemas de filtração descontínua a pressão constante. Por se tratar de um processo batelada, o que se deseja determinar é o tempo requerido para a filtração. Partindo da equação 11 e manipulando algebricamente de modo a explicitar a variável t no numerador da equação, chegamos na equação geral da filtração a pressão constante, equação 22. A equação 22 é uma equação linear com dt/dv como variável dependente e v como variável independente. Se chamarmos o coeficiente angular da equação de Kp e o coeficiente linear de b, reduzimos a equação geral à forma apresentada na equação 23, com Kp e b conforme indicado. Observe que Kp é função de α e c, e, portanto, expressa efeitos associados à concentração da suspensão e da resistência da torta de filtração, a qual varia com o tempo. Já b é função da resistência do meio filtrante. Esses parâmetros podem ser estimados a partir das constantes. Integrando a equação 23, chegamos na equação 24, que é a equação de projeto para esse sistema, válida apenas para a filtração descontínua a pressão constante. Essa equação descreve o tempo de filtração como uma função quadrática do volume de filtrado. Na imagem, é possível observar o comportamento quadrático típico da filtração, com y igual ao tempo e x ao volume filtrado. Introduzindo as constantes Kp e b na equação 24, chegamos na equação 25, que explicita os parâmetros associados ao desempenho do sistema de filtração, tais como concentração da suspensão, ΔP, viscosidade do fluido, bem como a área de filtração e das resistências α e Rm. Observe que a área de filtração tem grande influência no tempo de filtração, pois afeta esse parâmetro de forma inversa e quadrática. Quanto maior a área, menor será o tempo requerido para a filtração.
A diferença de pressão também apresenta efeito inverso, sendo maior o tempo de filtração quanto menor a diferença de pressão aplicada ao sistema de filtração. A viscosidade do fluido afeta diretamente o tempo de filtração, que será maior quanto mais viscoso for o fluido. Por fim, temos os parâmetros C e α afetando o termo quadrático da equação de forma direta, indicando que quanto maior a concentração de sólidos no meio e a resistência da torta, maior será o tempo requerido para a filtração. Por outro lado, Rm afeta apenas o termo linear da equação, apresentando efeito direto, porém menor sobre o tempo de filtração. Para a obtenção das constantes Kp e B, que são importantes no projeto de sistemas, mas também na caracterização das resistências do meio filtrante e da torta, é necessário realizar ensaios de filtração, a fim de avaliar o comportamento do sistema nas condições de trabalho. Para a análise dos dados experimentais, que consiste na observação do volume cumulativo de filtrado coletado em diferentes instantes ou intervalos de tempo, recorre-se à linearização da equação 24, através da divisão de toda a equação por V. Resulta a equação 26. Aqui foram identificados, termo a termo, as variáveis e parâmetros da equação linear y igual a ax mais b. Esse recurso facilita a estimação dos parâmetros, pois a análise se resume à determinação, a partir dos dados experimentais, dos coeficientes angular, que é igual a Kp sobre 2, e do coeficiente linear, que é igual à constante b. No gráfico estão plotados os dados experimentais utilizados para a estimação dos parâmetros. Para os casos em que os dados experimentais são coletados em intervalos de tempo, a equação 23 pode ser adaptada para a obtenção dos parâmetros. Nesse caso, os incrementos diferenciais são transformados em intervalos ΔT e ΔV, e utiliza-se o volume médio entre dois pontos de coleta como variável independente, conforme descrito na equação 27. O procedimento para a regressão linear é análogo ao anteriormente mostrado, e a representação gráfica dos dados experimentais é mostrada na figura. Comparando as duas abordagens, cabe ressaltar a diferença que existe na manipulação dos dados, que utilizam V ou V médio como variável independente, e a razão t sobre v ou ΔT sobre ΔV como variável independente, conforme as equações 26 e 27, respectivamente. Observe também que o coeficiente angular da equação 27 é o próprio Kp, enquanto que pela abordagem da equação 26 é a metade do valor de Kp. Aqui abaixo, as equações 28 e 29 descrevem o cálculo dos coeficientes a partir da regressão linear. Outra forma de obter os coeficientes é a partir do uso de alguma ferramenta computacional, como o Excel para ajuste de uma linha de tendência ou o uso das funções específicas para cálculo dos coeficientes a partir dos dados experimentais. Outras opções são o Scilab, Octave, entre outros. Outra opção é o ajuste não linear, que pode ser feito com o apoio de ferramentas computacionais através da equação 24. Aqui na imagem, temos um exemplo de regressão feita no software Estatística, um software pago que permite examinar também o ajuste estatístico dos dados experimentais aos dados preditos pelo modelo. Ferramentas como Scilab e Octave também são úteis para ajustes não lineares.